Fala galera, beleza? Aqui é o Ian. E vamos para a nossa sexta aula de revisão, né? Nessa reta final, né? Para as provas objetivas. A gente vai tratar hoje sobre eletroquímica, né? Que foi um assunto muito pedido por vocês, né? Naquele formulário que a gente fez, né? Para a gente falar de pilhas e eletrólise, beleza? Então, como foi muito pedido, eu trouxe até, né? Diferentemente das outras vezes, 2 slides com teoria que a gente já tinha usado, né? Durante o ano, só para a gente poder relembrar um pouco. Né? Então, vamos primeiramente diferenciar, né, a eletrólise da pilha. Beleza? Esse aqui é um esquema de eletrólise e esse aqui de baixo é de pilha. Tá? Às vezes vai aparecer um negócio aqui embaixo, talvez porque eu estou usando apresentações do Google Docs, porque o meu PowerPoint me odeia, ele não quer mais funcionar. Enfim, o que acontece? A pilha, né, e a eletrólise nada mais são do que reações de redução e oxidação, tá? Só que elas têm suas peculiaridades. A pilha é uma reação de redução e oxidação que acontece de forma espontânea, naturalmente. E a eletrólise não. Ela precisa receber uma energia externa para poder acontecer, beleza? Esse é o ponto principal. Por quê? Porque isso implica, né, que o potencial, que é meio que a entalpia para a eletroquímica, seja diferente para uma das duas. Né? Na pilha, o nosso potencial ele é positivo, enquanto que na eletrólise ele é negativo. Né? Lembra que quando a gente tinha entalpia, as reações espontâneas elas tinham entalpia negativa e as não espontâneas tinham entalpia positiva. Aqui é o contrário. A pilha ela é espontânea e tem um potencial positivo. A eletrólise é não espontânea e tem um potencial negativo. Tá? Tem esse ponto bastante diferente. E esse potencial, ele não depende da quantidade daquela reação. Né? Então, se você tem uma reação A gerando B, potencial igual a X. Se você multiplicar por 2 essa reação, a entalpia dela dobra. Mas o potencial, ele se mantém o mesmo, porque ele é uma propriedade da reação. O único momento que ele vai mudar é quando você inverter o sinal. Né? Se você colocar B para A, você vai ter um potencial menos X. Né? Porque não tem como ser o mesmo potencial para reações diferentes, tá? Só que quando você mexe na quantidade, você não está mexendo na reação, você não está mudando a reação. A natureza dela continua sendo a mesma, tá? Mesmo que sejam 2 A's formando 2 B's. Ainda assim é um A, ainda assim é o A formando o B, tá? Só que aí quando você inverte, troca. É o B formando o A, independente da quantidade, beleza? E aí, existem certas coisas muito características. Em sistemas eletroquímicos, você tem 2 polos, o positivo e o negativo, tá? Que se invertem, né, na eletrólise e na pilha. Porque existe como eu falei, né, que é uma reação de redução e oxidação, existe um local para a reação de redução e um outro local para a reação de oxidação. Né? Então, esses locais são polos, são os eletrodos. Só que na pilha, eles vão ter sinais de tal forma. E na eletrólise, eles vão ter sinais de outra forma. Tá? E aí, o que eu estou falando? Estou falando do ânodo e do cátodo. O ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Né? Nos 2 casos. E o cátodo é o eletrodo que ocorre a redução. Nos 2 casos. O que muda é o sinal desses polos. Na pilha, o ânodo ele é negativo e o cátodo é positivo. Na eletrólise, inverte. O ânodo é positivo e o cátodo é negativo. Tá bom? E aí, esses eletrodos geralmente têm uma placa, né, que pode ser de um metal ou de um carbono. Né? E sendo de metal, tem que tomar cuidado que ele talvez participe da reação. Às vezes pode ser um metal de zinco que numa pilha ele vai oxidar. Numa eletrólise, você pode ter um eletrodo de cobre que vai ser consumido também, tá? Então, tem que tomar cuidado quando existem metais como eletrodo, porque eles podem reagir. A não ser que sejam eletrodos inertes, que não reagem, como o eletrodo de carbono. Geralmente ele não reage, a não ser que a questão te diga, tá? E sendo um eletrodo de metal, para ele ser inerte, tem que ser aqueles metais nobres, ouro, platina, paládio, prata, por assim vai, tá bom?
Mas geralmente ele só te avisa, um eletrodo inerte. Ou ele fala que o eletrodo participa da reação, tá? Um ponto importante, o sentido dos íons, né, das coisas. Né? Os elétrons, eles sempre vão sair do ânodo para o cátodo pelo fio, né? O circuito externo. E aí, na eletrólise ele vai passar por uma bateria, né, que é ela que carrega o sistema, né, que é ela que dá a energia externa para a reação acontecer, e ele passa por um voltímetro na pilha, que ele vai calcular, né, a diferença de potencial. E aí, a corrente elétrica, da forma que ela foi definida lá atrás, ela sempre tem um sentido inverso ao fluxo de elétrons. Então, ela sempre vai do cátodo para o ânodo, beleza? E aí, isso é o circuito externo. O circuito interno, ele tem certa diferença entre a eletrólise e a pilha. Porque na pilha, geralmente você vai tratar as reações em locais distintos. Você vai ter uma cuba para redução, uma cuba para oxidação. Enquanto que na eletrólise, geralmente é tudo junto, tá? E aí, mas de qualquer forma, o sentido dos íons no circuito interno é sempre o mesmo, tá? Os ânions, eles vão para o ânodo, porque o ânion ele tem carga negativa, então ele tem elétron em excesso. Se ele tem elétron em excesso, ele consegue oxidar com facilidade. E os cátions positivos vão para o cátodo, tá? Porque como eles estão positivos, eles não têm tanto elétron, então eles vão precisar desses elétrons para poder reduzir, beleza? Né? É até bem didático, né? Ânodo, ânion, cátodo, cátions, tá? E aí, aqui um outro ponto de diferença entre a eletrólise e a pilha. Na pilha, existe a ponte salina, que é esse negócio aqui. Porque se é um circuito, ele tem que ser fechado. Só que eu falei que as reações acontecem em locais distintos. Então tem que ter alguma coisa para unir elas, né, de forma interna. Porque externamente existe o fio. Só que aí você tem que ter outra coisa para poder fechar embaixo. E aí, é a ponte salina, que nada mais é do que um aparelho, né, uma vidraria, um tubinho, né, em U, com uma solução salina dentro. Geralmente um sal tipo neutro, né? Tipo um KCl, um KI da vida. Por que isso? Porque ocorrem as reações. Os ânions são consumidos, os cátions são consumidos, né? Para formar, né, o ânion ele vai formar um composto neutro ou positivo, o cátion vai formar um composto neutro ou negativo. Então, esses íons eles vão sendo consumidos, né? Só que, por exemplo, no lado do ânodo, você está consumindo cargas negativas. Então, ele está deixando de ser negativo. E aí, ele precisa o quê? Ele precisa equilibrar essa carga para voltar ao que era inicialmente. E aí, a ponte salina ela faz isso. Ela permite que a corrente ela passe pelo circuito e traz o equilíbrio para a reação. Tá? Um equilíbrio de cargas, que vai ser do mesmo sentido que eu tinha falado, né? Os ânions da ponte salina, né, o Cl- e I- vão para o ânodo, e os cátions da ponte salina, o potássio geralmente, vai para o cátodo, tá? Somente para poder equilibrar as coisas, tá bom? Isso aqui era passando, tipo, geralzão em pilhas e eletrólise, tá? Só para passar uma diferença, porque o importante, né, é você identificar qual reação ocorre em cada local, né? Qual reação vai acontecer no ânodo, qual reação vai acontecer no cátodo. Porque, olhando as questões, né, dos últimos anos, isso é o que mais tem aparecido. São questões um pouco mais teóricas, que ele fala, eu tenho esse sistema aqui, essa situação, uma pilha, não sei o quê, eu quero saber o que forma no cátodo. Né? Aí ele vai te perguntar lá, é um gás que fede, né? É um composto marrom, coisas assim, tá bom? Então é bem importante você ter uma noção de como que é uma cuba de eletrólise, de pilha, para você saber, isso daqui é o ânodo, no ânodo você tem os ânions sendo consumidos para oxidar, e aí o ânion da ponte salina vai para ele, e aí os elétrons saem dele e vão para o cátodo, e não sei o que, tá bom? Outra coisa importante, eletrólise, né, que vai ser o próximo slide. Como é que passa aqui? Foi. Tem a tabela de reatividade, porque existem dois tipos de eletrólise, ígnea e aquosa. Não sei porque fiz isso. A ígnea é você pegar o metal, tacar calor nele até virar líquido. E aí você vai forçar com que o ânion
oxide e o cátion reduza, tá? Só que, como você tem que dar muita energia, não é um processo natural. E existe a eletrólise aquosa, que é você pegar o sal, ou uma base, não sei o quê, né, um composto iônico, e colocar em água. E na hora que coloca em água, né, você vai formar uma solução aquosa, que você vai colocar energia para acontecer a reação. Só que, como uma reação não espontânea, forçada, você está dando energia. Quando você dá energia, não necessariamente a reação que você quer vai acontecer, tá? Porque existem outros íons no meio, né? Diferentemente da pilha, que como é um processo natural, vai acontecer aquilo que você está esperando, né? Na eletrólise aquosa, você tem que analisar o que está no seu meio para ver o que reage, né? Porque às vezes você quer que reaja o A, só que como no meio existe o B, ele tem prioridade frente ao A, tá? Então, existe a tabela de reatividade, que ela diz quem tem uma tendência maior a reagir para oxidar e para reduzir, tá? E aí, quando a gente olha aqui as reações anódicas que ocorrem no ânodo, onde ocorre a oxidação, são principalmente realizadas por íons negativos, os ânions, tá? E aí, dentre os ânions, a gente tem os ânions oxigenados, carbonato, sulfato, nitrato e o fluoreto. Esses são os que têm menos tendência a oxidar, porque eles são bem estáveis com a carga negativa e eles querem continuar com ela, eles não querem perder o elétron, tá? E aí, logo em seguida, vem a água e o representante da água, às vezes, que é o OH-, a hidroxila. Se o meio estiver muito básico, é a hidroxila que reage, tá? Ou se ele te falar que ela reage, né? Se o Nonisato falou, você não vai contra, tá? Que aí é meio que o neutro, né? É o meio, né? Ele não é nem muito reativo e nem muito não reativo. E aí, logo em seguida, os caras que geralmente vão querer reagir são os ânions não oxigenados. Cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, tá? Que são caras que eles gostam da carga negativa, mas eles não fazem tanta questão, beleza? É mais ou menos decorar isso, que ele vai te falar, eu vou colocar um cloreto de sódio em água, né? No ânion, no ânodo, quem que reage? Aí você vai falar, entre o cloro e a água, o cloro tem prioridade, o cloro vai reagir, vai formar o Cl2, gasoso, tá? E aí, do ânion, a gente vai para o cátodo, com as reações catódicas, né, que ocorrem a redução. E a redução geralmente é empregada para íons positivos, tá? Entre os íons positivos, praticamente todos são metálicos, tá? E aí a gente vai separar os metais na família 1 e 2, né, os alcalinos e alcalino terrosos, família 1A, 2A, e o alumínio, que são aqueles caras que têm uma maior propensão a liberar elétron. Então, se ele gosta de liberar elétron, ele gosta de ficar com uma carga positiva. Se ele quer ficar com uma carga positiva, ele não vai querer reduzir, tá bom? E aí vem a água, com o representante do H+, se o meio tiver ácido, tá? Para ser o meio, o neutro, né? E depois, no lado mais reativo, né, que vai querer reduzir, todos os outros metais. Ferro, cobalto, níquel, cádmio, vanádio, chumbo, tudo. Mas principalmente os metais nobres, que são os metais que eles têm a maior vontade de ficar metálico, né? Sólido, neutro, né? Eles não gostam muito de perder elétron, que é a prata, paládio, ouro e platina, né? AU, AG, PT e PD, tá? Principalmente. E aí eu coloquei aqui duas reações, né, na época, né, de oxidação e redução da água, né, seja na forma aquosa não, forma água mesmo, ou com os íons dela, né, o OH- e o H+, tá? Essa reação geralmente é bom você ter em mente, tá? Mas não é tipo assim, nossa senhora, eu preciso decorar. Não, tá? Geralmente ele te dá, principalmente se for Enem e tudo mais, mas é bom ter uma ideia, né? Tipo, o H+, se ele está reduzindo, ele vai formar gás hidrogênio. O OH-, se ele está oxidando, né, quem pode oxidar é o oxigênio. E aí vai formar o gás oxigênio, né? Você não precisa, às vezes, o que ele te pede mais é tipo, qual que é o gás formado? Você não precisa saber a reação inteira, né? Mas é importante saber que o gás formado, né, numa oxidação da água, é o oxigênio. Na redução, é o hidrogênio, tá? Até então,
Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer. O resto talvez vai aparecer nas questões. Tá? Eu trouxe 4, eu acho que pelo tempo já estou com 15 minutos. Acho que não vai dar tempo de fazer tudo, dentro dos 45 minutos, né? Mas aí qualquer coisa, vocês fazem depois e voltam para ver o vídeo, tá? Porque o resto vai ser meio que trabalhar com as reações e o potencial, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, eu trouxe uma questão do Enem, acho que é 2018, um pouco polêmica, porque ela era meio complicada no ano. Eu lembro que até errei, mas eu não lembro como é que deu algum BO naquele ano. Com essa questão, tá? Então vamos lá, ele fala o quê? Em 1938, o arqueólogo lá, diretor do museu, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução, ele te diz lá, e fala, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como um cátodo? Essa pilha, ela é parecida com uma pilha ácida que existe hoje em dia, né? Mas vocês não precisam saber, tipo, todos os tipos de pilha. Só a pilha de Daniel, que é aquela pilha de zinco e cobre, que o zinco, ele oxida e o cobre reduz, tá? Que aí o cobre ele é azul, e aí quando ele reduz, esse azul some, tá? O cobre reduz mais. Mas o que é importante aqui nessa questão? Ele te dá o esquema da pilha, que é bem diferente do que eu tinha mostrado, que 2 locais diferentes, né? Porque as pilhas, como elas precisam ser compactas, né? Você pega uma pilha de um controle remoto, é um negócio, uma bisnaguinha pequenininha, né? Então, não dá para você separar os locais. E aí acontece mais ou menos isso que ele colocou aqui, tá? Que você tem um revestimento externo, uma barra, um tubo e uma solução, tá? Nesse caso, a solução era uma solução ácida, provavelmente, por causa desse vestígio do ácido. Você tinha uma barra de ferro e um tubo de cobre, tá? E aí ele te dá os potenciais. Como era ácido, né, o representante da água aqui vai ser o H+, beleza? Mas é uma pilha, reação espontânea. Você olha os potenciais para determinar quem que vai oxidar, quem que vai reduzir, né? Por que o potencial do H+ é 0? Porque ele é o padrão, né? A gente determinou todos os outros potenciais em relação ao hidrogênio. Então, se ele te fala aqui que o potencial de redução do cobre é de mais 0,34, é porque ele reagiu o cobre com o H+, de forma que o cobre reduzisse e viu que o potencial era de 0,34, tá? Porque potencial é sempre em relação a alguma coisa, né? Então, ele colocou o hidrogênio como o 0 e o resto foi sendo determinado a partir dele, tá? E potencial é meio que a força para aquela reação acontecer, no sentido que ele está te dando. Então, se ele fala que o potencial de redução do cobre é de 0,34, é como se ele tivesse uma força de redução, né, para reduzir de 0,34, enquanto que a força de redução do ferro é de menos 0,44. Ou seja, a força do cobre é maior que a força do ferro, né? E é isso que você tem que fazer. Quando ele te dá várias reações e potenciais e pergunta qual que é o esquema, qual que é a reação que acontece, você vai ter que identificar. Tá, ele te deu todos os potenciais de redução. Quem que tem o maior potencial de redução? Porque esse cara vai ser o cara que vai reduzir, porque ele tem a maior força para reduzir. Te deu todos os potenciais de oxidação, que é um pouco diferente, um pouco difícil de aparecer. Quem tiver o maior potencial de oxidação é o cara que vai oxidar. Se ele te deu potenciais diferentes, redução e oxidação, é porque ele já te deu o sentido, né? Porque a gente tem que determinar quem reduz e quem oxida somente se ele tiver dado o mesmo sentido para todo mundo, tá? Se ele falou que todo mundo reduz, não pode, né? Um vai ter que reduzir e o outro vai ter que oxidar. E aí você precisa determinar, tá? Só que se ele te dá já o potencial de redução e o potencial de oxidação, já está bonitinho, né? É só você meio que ajeitar a quantidade das reações para poder cortar o elétron, né? Que a gente vai ter ver, né, numa das questões aí, beleza? Mas eu falei muito e não resolvi a questão. Que era mais para a gente relembrar um pouco dessa parte. Tá, se eu tenho que procurar quem que tem o maior potencial de redução, para saber quem que reduz, olhando aqui as opções, o maior potencial de redução é o do cobre 2+, porque é positivo, né?
O hidrogênio é zero e o ferro é negativo. Então, o cobre, ele reduz, tá? E o ferro oxida. Faz sentido, né? Porque ele fala que foi corroído pelo ácido. Então, se foi corroído, a barra de ferro, que é o ferro metálico, quer dizer que esse ferro metálico está reagindo para oxidar e formar o ferro 2+, tá? Então, ele vai lá e pergunta, qual componente atua como cátodo? Cátodo é redução. Quem que reduz aqui? Cobre. Só que não é o cobre 2+, que vai ser o meu cátodo, né? O cobre 2+ é quem reduz. Só que quando você olha os componentes, existe um tubo de cobre. Tá, se eu tenho o cobre reduzindo e eu tenho um tubo de cobre, quer dizer que eles vão ter uma interação, né? O cobre ele vai reduzir formando cobre metálico, que vai se agarrar a esse tubo de cobre, né? Então o tubo de cobre ele é o meu cátodo, tá? Geralmente acontece isso, beleza? Como o meu íon está reduzindo para a forma metálica, né? E existe essa forma metálica no meu meio, esse íon vai procurar essa forma metálica para se grudar, tá? Que é até o que acontece com a galvanoplastia, que é como você vai folhear uma peça de ouro, né? Você deposita o ouro naquela coisa, tá? Se aquela coisa for de ouro, o ouro ele já vai procurar direto aquilo, tá? Né? Porque eles têm similaridade, então geralmente acontece isso, tá? Do íon procurar sua forma metálica na hora de reduzir, beleza? Então, o tubo de cobre é o meu cátodo, porque o cobre reduz. E a barra de ferro é o meu ânodo, porque o ferro oxida, tá? E o vestígio de ácido é só a solução do meio, beleza? Seguindo, né? Aí só para comentar aqui que eu escrevi aqui, eu não comentei. O ácido provavelmente era só para permitir uma solução eletrolítica, né? Que tem elétrons, que tem íons, para permitir a circulação elétrica, tá? Seguindo para a segunda questão, é de eletrólise. Fala lá, um experimento o estudante realizou nas condições ambientes, temperatura e pressão, geralmente 25 graus Celsius, 1 atm, a eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, utilizando uma fonte de corrente elétrica contínua de 0,2 A durante 965 segundos. Sabendo que a constante de Faraday é 96.500 coulombs por mol e que o volume molar do gás nessas condições é de 25.000 ml por mol, o volume de hidrogênio desprendido durante essa eletrólise foi igual a... Te deu muita informação, você anota do lado o que ele te deu. Ele está realizando uma eletrólise com ácido sulfúrico, com uma determinada corrente por um determinado tempo. E aí ele te dá o valor da constante de Faraday e do volume molar do gás. E pergunta qual que é o volume total do gás que é solto no meio, tá? Bom, se é uma eletrólise aquosa, existe competição de íons. E aí a gente vai analisar isso. A gente tem ácido sulfúrico e água. No ânodo, para oxidar, vão reagir os caras negativos, né? Ácido sulfúrico, ele vai liberar H+, e vai sobrar o SO4 2-. Eu coloquei aqui. E aí isso vai competir com a água, ou o H-. Como é um meio ácido, esse OH- a gente despreza, tá? Coloquei aqui mais para a gente relembrar, que pode ser sempre a água ou o OH-. Entre um íon oxigenado e a água ganha, tá? Porque ela está mais à direita na tabela de reatividade. Então, a minha água que vai oxidar. Agora, no cátodo é a redução, tá? Para reduzir, vão ser os caras positivos, que é o H+ ou a água. Só que a água também pode ser representada pelo H+, tá? Quando o meio é ácido. Como eu tenho uma solução aquosa de um ácido, o meio é ácido. Então, na minha redução, só pode reagir o hidrogênio, o H+, né? Porque ele está meio que sozinho. Então, ele vai reduzir. E aí é aquela reação que eu dei para vocês aqui, tá? Reação do cátodo aqui embaixo. 2H+, reagindo com 2 elétrons para formar um gás hidrogênio. Por que é importante isso? Porque ele pede o volume de hidrogênio formado, né? Ele pede o número de mols, o volume desse gás aqui. E a gente precisa da reação para poder fazer o quê? Para usar a lei de Faraday, que é uma lei que relaciona a corrente, o tempo dessa corrente e o tipo de reação com o número de mols,
tá? Mas geralmente a gente usa a massa, que é essa reação que eu coloquei aqui, essa fórmula. Massa igual a massa molar vezes a corrente vezes o tempo, divididos pelo Z, que é a carga, tá? Vezes a constante de Faraday. Por que isso? I vezes T, corrente vezes tempo, é carga. Constante de Faraday vezes o Z também é carga, tá? Mas é um pouco diferente, porque Faraday é a constante, né, que diz qual que é a carga de 1 mol de elétrons, né? Então ele fala aqui, é 96.500 Coulomb, carga, por mol. Mol de quem? De elétrons. E o Z, ele me dá justamente essa quantidade de mols de elétron. Quando a gente olha aqui a minha reação, eu tenho 2 elétrons reagindo. Então, esse Z vai ser 2, tá? Então, ele me diz basicamente que para cada reação que acontece, eu vou ter 2 vezes a constante de Faraday de carga passando pelo sistema, tá? E a corrente vezes tempo, ela me diz também a quantidade de carga, né? O Z vezes F me diz a quantidade de carga como se fosse uma entalpia, né, daquela reação. Aquela reação passa tantos Coulomb de carga. E o I vezes T me diz o quanto que eu tenho de carga passando na minha situação ao todo, né? Depois que a reação acontece por completo, né, eu tenho essa quantidade de carga. É como quando você tem aquelas questões de combustão, que ele te dá a entalpia e o calor todo liberado, né? E aí você relaciona esse calor com a entalpia para saber quantas vezes aquela reação aconteceu, tá? Então é basicamente isso. E aí por que eu digo que é número de mols? Né? Porque essa massa molar aqui, que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado e ela vai dividir a massa. Massa sobre massa molar é número de mols, né? Então o número de mols daquela reação que acontece é I vezes T sobre Z vezes F. Então é o número de mols da reação. Quando a gente olha a reação, a gente tem que procurar aquele cara que tem coeficiente 1, né? Porque aí o número de mols da reação vai ser igual ao número de mols dele. Aqui no caso é o H2, tá? Então esse N é igual ao N de H2, tá? Se fosse para relacionar com H+, eu teria que fazer número de mols de H+ sobre 2 igual número de mols da reação sobre 1, tá? E aí eu multiplicaria por 2 e acharia o valor, tá? Mas ele quer saber de hidrogênio, gás de hidrogênio, H2. Então a gente calcula esse N aqui. N igual a 0,2, né, que é a corrente, vezes o tempo, 965 segundos, isso é importante estar as unidades do sistema internacional, divididos, o Z é 2 e o F é 96.500, que ele colocou aqui. 0,2 divididos por 2 é 0,1, tá? 965 divididos por 96.500, né, é 1 sobre 100, né? Porque essa parte aqui de baixo é 100 vezes o de cima. Então a gente corta aqui e coloca 100 embaixo. Então, no final a gente tem 0,1 divididos por 100, que dá 0,001 mols. É pouco, né? Porque a corrente é baixa, a quantidade de tempo que ela passa também é baixa. E ele te fala que o volume molar é de 25.000 mililitros por mol. O volume molar, para gases, é o volume que um mol daquele gás ocupa naquelas condições. Se ele quer o volume total, e eu tenho o número de mols, é só você multiplicar, né? Volume molar igual a 25.000 eu até escrevi aqui errado, não era para ser volume molar não. Volume de hidrogênio é o volume molar vezes o número de mols de hidrogênio, né? 25.000 ml por mol vezes 0,001 mols, né? Multiplicando isso por isso, isso aqui, 0,001 mols, é como se estivesse dividindo por 1.000, tá? Que isso aqui é 10 elevado a menos 3. E aí você corta esses 3 zeros aqui do ml e sobram 25 ml. É a tua resposta, letra D. Beleza? Acontece bastante isso com questão de eletrólise, né? Dele pedir a lei de Faraday, principalmente. Sempre que ele fala eletrólise, né? Quando ele fala, primeiro, ele falou de eletroquímica, vai ser cair uma reação, uma questão desse tipo, de você identificar quem que reage e o que que produz, seja para pilha ou para eletrólise. Dentro de pilha, ele vai ficar bem nesse escopo. No máximo, ele vai pedir o que a gente vai trabalhar na questão 4, tá? Mas para eletrólise, se ele for te pedir alguma coisa além de quem reage, vai ser a lei de Faraday, principalmente, tá? E aí você pode jogar sem medo essa fórmula aqui, tá? Só que aí geralmente é um metal, tá? Que ele trabalha, ele pede, qual é a massa daquele metal
que é produzida, né, durante esse processo, tá? Bom, feito esse adendo, vamos para essa questão. Porque além de você poder combinar, analisar as reações pelo potencial, às vezes ele te dá uma situação dessa, que ele vai reagindo vários caras, né, fazendo várias combinações e vendo quem que reage e quem que não reage. E aí, a partir disso, você tem que concluir alguma coisa. Tá? E aí, o que acontece? Ele fala lá, um método largamente aplicado para evitar a corrosão em estruturas de aço enterradas no solo, como tanques e dutos, é a proteção catódica com um metal de sacrifício. Esse método consiste em conectar a estrutura a ser protegida por meio de um fio condutor a uma barra de um metal diferente e mais facilmente oxidável, que com o passar do tempo vai sendo corroída até que seja necessária a sua substituição. Isso é muito importante, porque às vezes ocorrem reações de redução e oxidação naturalmente. E você não quer aquilo, né? Porque, por exemplo, quando você olha, isso aqui acontece bastante com um navio, por exemplo. O navio ele é feito de metal. O mar ele é uma solução salina, né? Tem vários sais no meio. Então pode acabar acontecendo uma reação de redução e oxidação. Só que imagina, se um navio do lado de fora é metal, ele só pode oxidar. Se você oxida aquele metal, você vai começar a fragilizar a sua estrutura. Então você pode começar a gerar buracos no navio, né? Ele pode ficar mais frágil. E isso pode dar um Titanic na vida, tá ligado? Então, você não quer que aquela estrutura seja corroída. Então, o que você usa? Você monta a estrutura do navio normalmente e do lado de fora você coloca metal de sacrifício, né? Às vezes eles colocam uma pintura, né, com um metal, ou eles colocam realmente uma chapa do lado de fora, tá? Para quê? Para que esse metal de sacrifício reaja, seja corroída, e o metal da estrutura do navio seja protegido. A mesma coisa que acontece aqui. Isso aqui, ao invés de ser um navio, é um tanque, tá? E aí, esse tanque, você não quer que ele seja corroído. Aí você coloca ele ligado a um fio de cobre, ligado a um metal de sacrifício. Que aí o metal de sacrifício vai oxidar no lugar do tanque, tá? E ele fala lá, um experimento para identificar quais metais podem ser utilizados como metal de sacrifício consiste na adição de um pedaço do metal a diferentes soluções contendo sais de outros metais, conforme ilustrado, e cujos resultados são mostrados na tabela. Símbolo positivo indica que foi observada uma reação química e o negativo indica que não se observou qualquer reação química. Então, você vai colocar um metal X e uma solução. Se ocorrer reação, quer dizer que esse metal X está oxidando, porque é a única possibilidade dele, e o metal da solução, que estava positivo, ele está reduzindo, tá? E aí, se deu reação, é porque é uma reação tipo de pilha, tá? Porque é uma reação espontânea. Então, você vai ter que analisar essa tabela que ele te deu para saber quem que tem uma facilidade para oxidar e uma facilidade para reduzir, tá bom? Como você quer descobrir quem que é um metal de sacrifício adequado, esse cara tem que ter um potencial de oxidação alto. Ou seja, quando ele está na forma de metal X, ele vai ter que reagir bastante com as outras soluções. Porque se ele reage quando ele é metal, quer dizer que ele oxidou. E quando ele estiver na solução, quando ele estiver já oxidado, você não quer que ele reduza, tá? Porque sempre existe isso. Se o cara tem um potencial de oxidação alto, ele tem um potencial de redução baixo, tá bom? Então, você quer um metal que quando ele está na forma metálica, oxide, então reaja, e quando está na forma oxidada, na forma iônica, na solução, não reaja, tá? E ele fala, da análise desses resultados, conclui-se que podem ser utilizados como metais de sacrifício para o tanque de ácido, tal, opções. E aí, ele te fala que o ácido é uma liga metálica majoritariamente formada pelo ferro, né? O aço é ferro e carbono, praticamente. Então, você quer um cara, né, para ser metal de sacrifício do ferro. Então, você quer um cara que oxide quando ele está na forma metálica, então reaja quando está na forma metálica, e que não reaja quando está na forma de solução, principalmente em relação ao ferro. Então, você vai querer que quando ele estiver na forma metálica, né, e uma solução de ferro, você quer que essa reação aconteça, e o contrário não. Quando a gente olha as opções, a gente tem estanho, o SN,
o alumínio, ferro e zinco. Você olha o ferro aqui, quando ele está metálico, você quer protegê-lo, né? Você quer que outro cara seja sacrificado. Então você quer que ele não reaja nessa situação. Quando você olha a situação, para o estanho ele reage. Então quer dizer que o ferro metálico com uma solução de estanho, o ferro vai oxidar e o estanho vai reduzir. Quando você tem o ferro com alumínio e o ferro com zinco, ele não reage. Então quer dizer que quando o ferro está com uma solução de alumínio e uma solução de zinco, ele se mantém constante, tá? Ele não vai reagir. Quer dizer que o potencial de redução do alumínio e o potencial de redução do zinco não são suficientes para poder oxidar o ferro, tá bom? Então quer dizer que o ferro ele tem um potencial de redução maior do que o alumínio e o zinco. Quando você olha os metais de alumínio e zinco, na presença da solução de ferro, eles reagem. Aqui, alumínio com o ferro positivo, zinco com o ferro positivo. O que significa? Que o zinco e o alumínio eles vão oxidar para que o ferro possa reduzir. Ou seja, o potencial de redução do ferro ele é maior do que o potencial de redução do alumínio e do zinco, que a gente já tinha incluído, né? Ou seja, o zinco e o alumínio, eles são os seus metais de sacrifício. Porque pelo experimento, você percebeu que quando o ferro está com alumínio e zinco, ele não reage. Então ele não vai ser oxidado. E quando o ferro precisa reduzir, o alumínio e o zinco permitem. Então a reação acontece. Então o ferro ele tem um potencial de redução maior do que o alumínio e o zinco. Ou seja, o alumínio e o zinco eles têm um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Então, se você juntar ferro com alumínio ou zinco, na hora de ver quem que vai oxidar, vai ser o alumínio e o zinco, tá bom? Porque eles têm um potencial de oxidação maior que o do ferro. E aí eles vão proteger o seu tanque de ácido, tá? É uma questão um pouco mais complexa de análise, tá? Mas geralmente vai cair assim, ou desse jeito, fazendo vários experimentos, ou com a reação, tá? Geralmente mais com a reação do que com comparação, tá bom? E aí, a gente vai entrar na última questão, que eu tive que trazer do vestibular do Sul, porque questões desse tipo eu já tinha feito todas com vocês. Aí eu queria variar, tá? Que ele te diz assim, considere as semeações abaixo e assinale o que for correto, tá? Bem característico de vestibular do Sul, de dar várias proposições e pedir para você somar no final, tá? Nessa questão, todas estão corretas. E a gente vai ver por quê, tá? Quando eu digo que ele geralmente dá reações e você vai ter que definir qual que é global, é porque ele vai te dar o quê? Reações de redução com potencial de redução. Se as duas estão reduzindo, você vai ter que definir quem que vai reduzir de fato e quem que vai oxidar, tá? E aí, essa questão ela é bem didática para você montar o passo a passo. Ele fala na primeira, o íon Ag+, é um agente redutor melhor que o íon Au3+. Ou seja, a prata é um agente redutor melhor do que o ouro. Para ser um agente redutor, você tem que oxidar. Então, o que ele está dizendo aí é que a prata ela oxida melhor do que o ouro, tá? Para você analisar isso, você tem que olhar o potencial, né? Para a prata oxidar melhor do que o ouro, ela tem que ter um potencial de oxidação maior do que o ouro. Se ela tem um potencial de oxidação maior, quer dizer que o potencial de redução dela tem que ser menor, tá bom? E aí, quando você olha aqui, o ouro tem um potencial de 1,4 para reduzir e a prata de 0,8. A prata tem um potencial de redução menor do que o ouro. Então, geralmente a prata vai oxidar ao invés de reduzir, tá? Então, ela realmente é um agente redutor melhor do que o ouro. Só que ele escreveu um pouco errado aqui, porque não é o Ag+, que é um agente redutor, né? Porque o agente redutor é quem oxida. A prata positiva, ela já está oxidada, né? Quem é o agente redutor aqui, de fato, é o Ag sólido, o Ag metálico, tá? Mas aí, no dia da prova, eu realmente ficaria com bastante pé atrás nessa questão, né? Se fossem várias alternativas para dizer, a soma total é tanto, daria para você saber se a primeira tá certa ou não. Mas pedindo só para te dar a soma total, eu ficaria com bastante medo, porque ele escreveu errado, tá? Tá errado, beleza? Só que a lógica tá certa, né? A prata é um agente redutor melhor do que o ouro, beleza?
só que não é o íon, é o metal. Então, paciência, às vezes eles fazem isso, né? Vestibular tem muita questão mal escrita e dificulta mais a nossa vida. E aí, beleza. Na 2, ele fala assim: ao formar-se uma célula eletroquímica, pilha, com essas duas semi-reações, o potencial padrão da célula será de aproximadamente 0,6 volts. Então, se ele está fazendo uma pilha, o potencial tem que ser positivo, né? Porque é um processo espontâneo. E aí vai entrar na mesma análise da questão anterior, né? Você tem que procurar aquele cara com potencial de redução maior para ser ele o redutor, né? O redutor não, quem vai reduzir, e o outro quem vai oxidar. Entre o ouro positivo e a prata positiva, o ouro tem um potencial de redução maior. Então o ouro vai reduzir, que vai forçar com que a prata oxide. Quando a prata oxida, você vai ter que inverter essa reação, o sentido. E aí você vai ter que inverter também o sinal do potencial, né? O potencial de oxidação da prata é de menos 0,8 volts, tá? E aí, você vai juntar esse menos 0,8 com 1,4 positivo do ouro e vai te dar o potencial final, né? Tanto faz a estequiometria da reação. Eu só quero saber o sentido e qual que é a reação que está no meio, né? Então, é o sentido de redução do ouro e oxidação da prata. Então, redução do ouro tem um potencial de 1,4, oxidação da prata, como inverteu, vai ter um potencial de menos 0,8. 1,4 menos 0,8 dá 0,6 volts. E aí tá certo, tá bom? Então, geralmente, você vai fazer o quê? Vai ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, tá bom? Que significa o quê? Potencial de redução mais potencial de oxidação, tá bom? Só que a única questão é que o potencial de oxidação é menos o potencial de redução, tá? Na 4, a reação global da célula será tal. Ouro mais 3 pratas, gerando ouro e 3 pratas, tá? Tá correto. Por quê? Por conta da relação entre o número de elétrons. A reação do ouro precisa de 3 elétrons. A reação da prata precisa de 1. Para esses elétrons cortarem, porque você não quer que ele esteja na sua global, né? Lembrar daquela balanceamento por íon-elétron, o que você vai ter que fazer? Você multiplica por 3 a reação da prata e aí ela vai ficar com 3 elétrons. Tá correto. Só que ela ainda está no sentido de redução, aqui em cima, né? E aí o que você faz? Você inverte. E aí quando você inverte, você vai ter reação aqui de baixo, tá? Ouro mais 3 elétrons, gerando ouro sólido, redução. 3 pratas sólidas, gerando 3 pratas positivas, liberando 3 elétrons, né? Como está liberando elétron, oxidação, tá? E aí você está com a mesma quantidade, com a quantidade certinha. Quando você soma essas duas reações, os 3 elétrons somem, e você vai ter ouro positivo, gerando ouro positivo reagindo com 3 pratas, gerando ouro metálico e 3 pratas positivas. E aí o potencial aqui eu coloquei de novo, só para reforçar a ideia. Você inverteu, na hora que você inverte, você somou as reações. Então você tem que somar os potenciais. Quando você soma uma coisa negativa, é uma subtração, tá? Então vai ser 1,4 mais menos 0,8. Né? Mais com menos dá menos. Então, é mais ou menos falar tipo, que você está pegando a primeira reação e subtraindo da segunda, tá? Então, é tipo aqueles mecanismos de entalpia, né? Soma reação, soma entalpia, subtraiu reação, subtrai entalpia, você pode aplicar para potencial. Você não pode aplicar a multiplicação e a divisão, tá? Da forma que a gente multiplicou a reação de prata, mas a gente não multiplicou o potencial, tá? Você teria que multiplicar a entalpia, mas o potencial nunca. O potencial é sempre o mesmo valor. Você só muda o sinal dele, tá? Que aí depende do sentido. E aí, a 8 e a 16, eles vão falar a mesma coisa. No processo espontâneo, o ouro metálico será formado e os íons pratas serão formados em solução também, tá? Como as duas estão corretas, eu analisei junto, tá? Aí você olha a reação global. O processo ele é espontâneo porque ele é uma pilha. Então, tudo bem a primeira parte. E aí ele vai falar, ouro metálico e íon prata é formado. Como é formação, você olha os produtos. Nos produtos tem AU sólido, ouro metálico. E Ag+, aquoso, íons pratas em solução. Então, as duas estão corretas, tá? Deixa eu até meio prolixa, né? Colocar isso. Porque
formar ouro metálico implica em formar íon prata, tá? Porque aí teria que ser esse sentido. Para ser um sentido inverso, você formaria prata sólida e íons ouro, tá? Então, seria mais interessante que ele colocasse ouro metálico e prata sólida, que aí você não pode formar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então era mais ou menos isso que eu queria trazer para eletroquímica, tá? Principalmente focar, gente, nessa questão aqui de quem que reage, tá? Que aí você vai ter que lembrar do potencial, beleza? E lembrar quem é quem num esquema de eletrólise de pilha, porque eles sempre perguntam, né? Beleza, eu quero saber quem que reage, mas eu quero saber quem reage nesse lugar, tá? Eu quero saber quem que forma, mas eu quero saber qual o gás que forma. E aí o gás ele tem que ser formado, geralmente, não, geralmente no nada. Porque ele pode ser tanto uma redução quanto uma oxidação. Tá? Então, esquece isso, beleza? Só ver quem que é o ânodo, quem que é o cátodo, que geralmente ele vai te pedir. No cátodo forma um gás, no ânodo forma um metal. Tá? E aí você tem que saber, para ver se isso está correto ou não, para saber se realmente aconteceu uma redução ou uma redução. Tá? Eu falo, no ânodo, como ocorre uma oxidação, geralmente acontece reação de cara negativo. Mas quer dizer que só cara negativo pode oxidar? Não. Às vezes você pode ter um cara positivo que não está no grau máximo de positividade. Então ele pode oxidar de novo. Às vezes você tem um cara que não está no grau máximo de negatividade. Então ele pode reduzir mais um pouco. Tá? Então, quando você vai trabalhar uma tabela de reatividade, por exemplo, você vai ter que ter em mente que geralmente negativo reage no ânodo e positivo no cátodo, mas nem sempre, tá? E é isso, gente. É mais ou menos isso de eletroquímica. Foquem principalmente nessas 4 questões, que é o que geralmente vai cair, tá? Principalmente essa questão das reações e determinar quem que tem um potencial de redução maior, que aí esse cara vai reduzir, tá? E a lei de Faraday para eletrólise, beleza? Mas qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Tem bastante lista de eletroquímica para vocês aí. Se vocês quiserem alguma indicação específica dessas listas passadas, podem falar comigo. Se quiser mais exercício, pode falar comigo. Tá? Eletroquímica é um assunto muito importante que pode ser um pouco confuso. Tá? Então, eu tento aqui ajudar e facilitar o máximo para vocês, mas não tem problema ter dúvidas. É só você me procurar algum monitor, plantonista ou algum outro professor que a gente vai te ajudar, beleza? E aí, a aula que vem, a última aula de revisão, fechando aquela parte de pH, e aí na última aula a gente está preparando uma coisa um pouco mais especial, beleza? Beijão, gente, boa semana, bons estudos!